Bom, então vamos falar sobre instalações sanitárias prediais, que seria o conteúdo inicial de G2. Então vou explicar para vocês o que é, como faz para dimensionar, como faz para desenhar, e a gente vai finalizar o conteúdo fazendo um projeto, como esse projeto modelo que eu vou disponibilizar para vocês. Então essa é a mesma residência que eu já passei o projeto de água fria, agora eu vou estar passando a parte de esgoto. Então a gente vai aprender como que traça cada tubo, como que vai funcionar as ligações, para que serve cada elemento. Então, qual que é o objetivo desse projeto? Coletar, conduzir e afastar da edificação, quer dizer, a gente quer se livrar disso aqui, todos os despejos provenientes do uso adequado dos aparelhos sanitários, dando-lhes um rumo apropriado. Então, seriam os dejetos do vaso sanitário, seria a pia da cozinha, seria a água ali da máquina de lavar, do tanque, tudo a gente vai projetar essa tubulação para que a gente consiga se livrar desses dejetos, vamos dizer assim, que a gente não quer. Objetivos secundários: impossibilitar o acesso de corpos estranhos no interior do sistema. Então, corpos estranhos quer dizer insetos, por exemplo. A gente tem que projetar de forma que os insetos não consigam entrar ali pela nossa tubulação. Permitir que os componentes sejam facilmente inspecionáveis. Então, para isso tem ali, por exemplo, as caixas de inspeção, né, que a gente pode, elas têm uma tampa que a gente pode abrir e verificar como está o sistema ali dentro, tá? Então, a gente consegue fazer a manutenção do sistema através disso. Impedir que gases provenientes do sistema de esgoto atinjam os aparelhos de utilização. Então isso quer dizer o quê? Se a gente estiver usando lá, por exemplo, o banheiro, a gente não pode sentir mau cheiro na pia do banheiro, né, que seria no lavatório, não pode sentir mau cheiro vindo do ralo, né, que eu vou explicar que é o ralo sifonado ou a caixa sifonada. Então a gente tem maneiras de evitar que esse mau cheiro volte ao nosso ambiente. Possibilitar o rápido e correto escoamento do sistema, que isso se dá através das inclinações. Então, por exemplo, se um tubo tiver com uma inclinação incorreta, ou a água pode acabar voltando, né? Então a gente projeta aqui inclinações de 1%, de 0,5%, de 2%, dependendo do caso, tá? Quanto maior a inclinação, lógico que mais rápido e mais fácil vai se descoar. Mas eu vou mostrar o que a norma estabelece para cada caso. Então aqui eu tenho um exemplo de uma edificação que a gente poderia ter pensado um pouco diferente esse sistema. Ó. Então aqui tem o nível da rua, né? Aqui tem o pavimento térreo, digamos assim, e lá embaixo nós temos um subsolo, que é como se, é a garagem da edificação, né? Então entra com o carro aqui para descer lá embaixo, ó. Então aqui uma foto lá de baixo, dá para ver a rua lá em cima, né? Então aqui a gente tem basicamente uma garagem, né? Não tem nenhum ambiente fechado. Só que me chamou a atenção quando eu olhei essa obra aqui, o sistema de esgoto, que eles resolveram passar por dentro das vigas aqui que estão sustentando a parte de cima, né, o térreo. Então aqui a gente vê tanto tubo de esgoto e aqui tem um tubo de água fria também, que é esse tubo marronzinho aqui. Então dá para perceber, ó, que esse tubo de esgoto ele tá com uma certa inclinação, ó. Aqui o furo tá praticamente no meio da viga, né? Ó, aqui nessa outra viga ele já está mais embaixo. E aqui nessa última viga o tubo, ela nem precisou ser furada, ó, o tubo já passou por baixo da viga. Então o que aconteceu? Talvez não tenha problema nenhum, mas dependendo da situação, isso pode trazer um problema estrutural. Esse aqui não vai ser o caso, porque não é uma viga tão demandada, assim, acredito, então não vai ter problema. Mas, né, a gente tenta sempre evitar a tubulação passar no meio de viga. A gente tem que furar uma viga para passar uma tubulação. Então, esse é um típico caso que não teve compatibilização de projetos. O projeto de arquitetura, que definiu aqui as alturas do pé direito, né, definiu aqui a frente, o subsolo, ele provavelmente não foi pensado junto com essas alturas de viga, que não foi pensado com esse tubo de esgoto. Então, o que a gente poderia fazer no projeto para evitar isso aqui, ó?
de repente ter subido um pouco mais a edificação, ter aumentado o pé direito ali do subsolo, né? Porque esse tubo, ele tem que ir lá no nível da rua, né? Provavelmente tem uma tubulação de esgoto público passando ali. Então esse tubo tem que chegar lá. Então a gente teria que subir aqui a edificação para que o tubo consiga ter a inclinação necessária e chegar lá no nível da rua, tá? Então aqui a gente tem que cuidar dessas coisas. E só verifica se isso se fizer todos os projetos da maneira adequada. Então, nesse exemplo aqui, tinha uma rede pública de esgoto, mas nem sempre a gente tem essa situação. Então, a gente pode ter vários sistemas de destinação final para o nosso sistema de esgoto. Ele pode ser individual ou pode ser coletivo. Então, alguns exemplos individuais ali, ó. Sumidouro, que é o mais comum, né, onde não tem rede de esgoto público, ou vala de infiltração. Essa vala de infiltração normalmente é usado quando o solo não permite muito escavação. Então, uma vala mais comprida, digamos assim, só que com uma profundidade menor. Ela tem uma altura menor. E aqui tem o exemplo de um sistema coletivo, né, que é a rede de esgoto, que vai acabar levando uma estação de tratamento de esgoto, uma ET. Então, aqui tem um gráfico que esboça alguns dos sistemas que existem, né? Então aqui a gente tem inclusive o sistema sem água, que a gente via antigamente, né, chamado de fossa negra ou fosso negro. Em patentes a gente encontra ainda isso aqui. Mas lógico que o ideal é a gente trabalhar com um sistema com água, né? Se ele for individual, a gente tem ali uma fossa séptica, e depois da fossa séptica ele vai pro sumidouro ou então para uma trincheira filtrante. Tem várias maneiras aqui de você dar o destino final para o esgoto, né? Mas o mais comum é o sumidouro, que a gente vai aprender a dimensionar. Tanto a fossa como o sumidouro a gente vai dimensionar. E aqui o sistema coletivo, então, tem aqui o exemplo da estação de tratamento de esgoto, tá? Então a gente pode dividir a nossa instalação de esgoto em primária e em secundária. Qual que é a diferença entre elas? A primária é o trecho da tubulação que ela vai estar em contato com os gases provenientes do coletor público ou da fossa. Então, basicamente é a tubulação que está ali próximo à fossa, tá? Que ela não foi protegida ainda, os gases ainda estão ali dentro. E aqui a gente tem a instalação secundária, que aqui está definido como a tubulação para a qual os gases do esgoto não têm acesso, quer dizer, tem um fecho hídrico, tem, por exemplo, um ralo sifonado ali que não permite que o gás acesse essa tubulação. Tá? Então, como eu coloquei aqui, a passagem dos gases é impedida pelos fechos hídricos dos sifões ou desconectores, que eu vou explicar o que são. Então aqui a gente tem o exemplo de um banheiro. Tá? O banheiro, na verdade, ele seria a parte um pouco mais trabalhosa de fazer, porque vamos pegar aqui uma cozinha. Ó. Cozinha, basicamente, a gente vai sair com um tubo de esgoto e vai levar numa caixa de gordura. Aqui coloquei como CG. Lavanderia, deixa eu achar aqui o exemplo, uma lavanderia. Lavanderia aqui, ó, lavanderia. Então aqui eu saio um tubo do tanque, um tubo da máquina de lavar, chego num ralo sifonado ou caixa sifonada. Eu gosto de projetar isso aqui nas lavanderias para, por exemplo, você molha o chão, você pode jogar água com um rodo ali pro ralo sifonado, né? E ela segue adiante. Então também é simples de fazer. Agora a parte do banheiro é um pouquinho mais trabalhoso, mas também não é difícil, tá? Então vou explicar qual que é o procedimento para fazer. Então, o tubo do vaso, ele sempre vai ser a prioridade, que ele vai ser sempre um tubo maior, né? Um tubo mais grosso. Em casas residenciais, em projetos de pequeno porte, eu vou mostrar para vocês que o dimensionamento vai pedir sempre um tubo de 100 milímetros ou 10 centímetros de diâmetro, tá? Ele vai aumentar de 100 para 150, por exemplo, quando for um projeto de muito maior porte. Então eu vou mostrar posteriormente o dimensionamento, tá? Mas para casa sempre vai ser um tubo de 100, que é o que a norma vai exigir. A norma de esgoto, falando nisso, é 8160, tá? Eu vou explicar depois como a gente vai dimensionar. Então aqui a gente sai com o tubo de esgoto, tá? Ele sempre vai ser o primeiro passo a ser feito aqui no banheiro. Nesse exemplo aqui, ó,
ele sai para um tubo de queda. Então, o que é um tubo de queda? Tubo de queda é um tubo que vai pegar nessa parte do vaso aqui e vai transportar lá para baixo, para o térreo. Então, esse aqui é um banheiro de um prédio, porque ele tem um tubo de queda. Deixa eu ver ali na minha aula se eu tenho um exemplo em corte. Ó, aqui, ó. Então aqui eu tenho um tubo de queda, tá? Também está abreviado como TQ. Esse tubo de queda está pegando os tubos do vaso aqui de todos os andares e está levando lá para o pavimento térreo, tá? Então TQ, tubo de queda. Deixa eu voltar lá em cima. Eu chamo esse cano aqui de cano do vaso, tá? Algumas bibliografias chamam de ramal de descarga também, mas eu gosto de chamar de cano do vaso para não confundir. O ramal de descarga, na verdade, é esse trecho aqui, ó. Todos os canos que vão dos outros aparelhos, fora o vaso, tá? Então, por exemplo, lavatório, bidê, se eu tiver um banheiro de alguma outra obra que tenha vários lavatórios, cada um vai ter seu ramal de descarga e vai levar até na caixa sifonada ou ralo sifonado, tá? Então, essas caixas sifonadas, ó, aqui tem um exemplo. Aqui a gente tem as várias entradas, né? Que a gente pode colocar vários ramais de descarga chegando ali. Aqui tem o exemplo de uma serra-copo, né? Que a gente faz um buraco ali para chegar com o tubo. E aqui vai ter uma saída, tá? Uma saída que vai dar início ao ramal de esgoto, tá? Já antecipando aqui, ó, essa parte de baixo, ela fica cheia de água, tá? Para impedir que os gases que vêm do ramal de esgoto não passem por aqui. Então, por isso que ela se chama caixa sifonada, tá? Ela tem um sifão aqui embaixo, ou ralo sifonado, é a mesma coisa, tá? Então, já coloquei aqui, ó. Ralo pode ser um ralo sem sifão, tá? Mas normalmente a gente usa os ralos sifonados ou caixas sifonadas, que tem esse fecho hídrico aqui embaixo, essa parte onde a água vai ficar depositada, tá? Então, eu chego com o meu ramal de descarga até aqui na caixa sifonada, e daqui eu saio com o ramal de esgoto, que ele vai chegar aqui no tubo do vaso, tá? Então, o ramal de esgoto é depois que ele saiu da caixa sifonada até ele chegar nesse tubo do vaso aqui. Entre o ralo sifonado e o tubo do vaso, ou seja, durante aqui esse meu ramal de esgoto, eu saio o ramal de ventilação, tá? Então, sai um cano, que a ideia é tirar também, ajudar a tirar os gases desse sistema, que ele vai vir numa coluna de ventilação, tá? Que ela vai ser levada até lá no telhado. Então, deixa eu pegar aqui uma imagem que mostra isso, ó. Aqui a gente tem inclusive uma peça aqui da Tigre que ele tem uma proteção aqui, né? Para colocar em cima desse tubo de ventilação, tá? Ou coluna de ventilação, é a mesma coisa, tubo ou coluna. Então, isso daqui, tá, é para sair o mau cheiro e também coletar o ar puro para aliviar o nosso sistema, tá? Então, ele tem duas funções. Muitos casos a gente não vê ser executado essa coluna de ventilação, tá? Então, em muitas obras a gente não vai ver isso aqui, mas isso está na norma e a gente vai colocar no nosso projeto. Inclusive, o projeto modelo aqui, ó, tem aqui, ó, o trecho de ventilação aqui, né, o ramal de ventilação, que chega aqui numa coluna de ventilação, tá? Abreviada como CV, tá? O que eu fiz aqui, ó? Como eu tenho dois banheiros, um do lado do outro, eu usei aqui uma coluna de ventilação para suprir os dois banheiros, tá? Então, a gente pode pensar nessas coisas. Então, seria basicamente isso a parte do banheiro, ó. Eu vou resumir tudo que eu falei aqui. Então, cano do vaso, tá? Cano do vaso. Aqui tem o ramal de descarga, que sai dos aparelhos e chega na caixa sifonada. Da caixa sifonada sai o ramal de esgoto, que chega aqui no cano do vaso. E entre aqui a caixa sifonada e o cano do vaso, eu saio aqui o ramal de ventilação, que vai levar aqui para a coluna de ventilação, que é um tubo que vai subir lá no telhado, tá? Então, por que a gente precisa saber esses termos? Eu vou passar aqui para frente, no dimensionamento da norma, ó. Porque a própria norma usa esses termos para dimensionar. Então, ó, diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga, tá? Ramal de esgoto. Então, a gente precisa, tubos de queda, precisa desses termos aqui, ó, ramais de ventilação,
Precisa desses termos aqui para conseguir dimensionar depois, tá?